Não. Aquela posição, né? Isso. Aí é ótimo. Som, testando som. Uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que o seu funcionamento provoca é uma civilização decadente. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, espancado e morto em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. Ser negro é ter medo de morrer o tempo todo, caralho! O vice-presidente diz que não há racismo no Brasil. O presidente disse que há tentativas de importar para o Brasil tensões raciais. O número de assassinatos de pessoas negras cresceu, aumentou 11%. O número de assassinatos de mulheres negras aumentou 11% nos últimos 10 anos. Vidas negras importam! 11 de julho de 1761, 259 anos atrás, o Phyllis, um navio vindo de Senegal, chegou a Boston, carregado de pessoas escravizadas. Entre elas estava uma menina magra, com 7 ou 8 anos, a esposa de um rico comerciante, a senhora Susana Whitley. Foi ao porto à procura de uma doméstica e comprou a menina por pouco menos de $10. Registrou o biógrafo. Essa menina negra, anos mais tarde, com 12 anos de idade, começa a escrever e publicar os seus poemas. Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, que há pouco tinha defendido as teorias racistas, achava impossível que fosse a autora, não por ser escrava, pois na antiguidade havia poetas escravos, mas por ser negra. Foi essa jovem negra, chamada Phillips Whitley, que escreveu o seguinte poema. Se me morde, ao ler meus versos, se indagar com surpresa sobre a origem do meu amor pela liberdade, de onde fluem meus anseios pelo bem comum, apenas compreensível pelos corações sensíveis, eu, ainda jovem, por destino cruel, fui arrancada da minha querida África, que dores excruciantes torturaram, que tristezas acometeram o coração de meus pais. Petrificada a alma, intocada pela piedade, daquele que subtrai de um pai sua criança amada. É este o meu caso. E o que eu posso fazer se não rezar que outros nunca sejam submetidos a esse domínio tirânico? O que podemos fazer hoje?
combater a pandemia do racismo que dura mais de 5 séculos no Brasil. Viva Palmares! Viva Quilombo! Viva a luta e a resistência negra! Os ossos dos nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas. Pelos mortos de hoje, os olhos dos nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando da nossa dolorida memória. E qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo no escuro, um corpo negro bandeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Até mesmo em círculos conservadores, o movimento trabalhista se reconhece atualmente que o preconceito, o movimento trabalhista reconhece que o preconceito de raça beneficia os interesses da classe capitalista e prejudica os interesses da classe trabalhadora. O que não é tão conhecido, e deveria ser bem mais conhecido, é o fato do preconceito de raça, o racismo, ser um fenômeno singularmente capitalista, que não existia ou não possuía influência perceptível em sociedades pré-capitalistas, isto é, antes do século XVI. A teoria segundo a qual os negros são inferiores surgiu logo após a descoberta de que a escravidão era excepcionalmente lucrativa. Então, os preconceitos e as ideias contra os negros surgiram a partir da necessidade de justificar e manter a escravidão. Porque não definharam depois que ela foi abolida. Porque esses preconceitos e ideias não definharam depois que a escravidão foi abolida. Porque a classe capitalista decidiu que poderia usar o racismo para seus próprios interesses. Os capitalistas o adotaram. Adotaram o racismo. Cuidaram dele. Alimentaram ele. Deram-lhe nova roupagem e infundiram com vigor e uma influência que nunca antes havia existido. O preconceito contra o negro surgiu a partir das necessidades do capitalismo. É um produto do capitalismo, pertence ao capitalismo e somente morrerá quando o capitalismo morrer. O racismo definhará com a morte do capitalismo, assim como a folha definha quando a árvore morre, e não muito tempo depois. O capitalismo, o racismo definhará com a morte do capitalismo, assim como a folha definha quando a árvore morre, e não muito tempo depois. O racismo definhará com a morte do capitalismo, assim como a folha definha quando a árvore morre, e não muito tempo depois. O racismo definhará com a morte do capitalismo, assim como a folha definha quando a árvore morre, e não muito tempo depois. O racismo definhará. Justiça por João Alberto. O racismo definhará o capitalismo.